Viver para contar, Gabriel Garcia Marques. Tradução, Eric Nepomuceno. A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. Leitura, literatura e contação de histórias. على راس البر والقمر نور عين عيني على موج البحر. A minha família é a Palestina. E meu pai saiu da Palestina quando ela foi invadida por Israel e se refugiou na Síria, onde eu nasci. E ele nunca mais conseguiu voltar. Então, quando a guerra ficou mais grave na Síria, nós fomos, meu marido, meu filho e eu, primeiro para Egito, depois veio para cá. E minha irmã, que é mais nova, ela foi embora pela Turquia. E meu irmão foi a Malásia. Eu tenho mais irmã, ela morava na Jordânia. E meus pais ficaram lá na Síria. Essa é a minha história, ou uma parte importante dela. Mas não é apenas a minha. Já são 14 milhões o número dos sírios, que eles foram forçados de deixar as casas deles. Sendo pelo menos 7 milhões que saíram do país por causa da guerra, que já há mais de 8 anos. Bom, chega o mesmo trem da partida, a hora do encontro e também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Quando o pai ficou bom, viu que era uma bobagem não deixar Marina pescar. Durante todo o verão saiu para o mar com os 2 filhos a bordo, feliz da vida com a boa companhia. E no último dia das férias deram uma festa em agradecimento a Iemanjá. Fizeram uma fogueira na praia, acenderam velas, ofereceram flores. A festa era também uma despedida. Era o último dia de trabalho das crianças, porque naquele ano Pedro tinha muito o que festejar. Agora iria à escola todo dia. O pai ia contratar um ajudante. As pescarias, os 2 irmãos, no barco agora seriam só para se divertir. Ah, também mudaram o nome do barco. Hoje se pode ler da pintura nova do casco, Senhora dos Mares. Todo mundo acha que é uma homenagem a Iemanjá, mas é muito mais que isso. Não são só os livros que se leem. Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas palavras, mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o mundo, lemos a vida. Tudo pode ser página, depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamo-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros.
Mia Couto. Literatura, cinema, teatro, TV. Romance. Direção Guel Arraes. Roteiro Guel Arraes e Jorge Furtado, com Wagner Moura e Letícia Sabatella. A história de Tristão e Isolda é uma interpretação literária de antiga lenda celta do século IX. Ela narra basicamente as aventuras e desventuras de um jovem casal apaixonado. Só ouvi falar Tristão e Isolda, a lenda céltica, as versões literárias que tem. E essa versão cinematográfica brasileira me encantou muito pela capacidade que o autor teve de colocar imagens, camadas. E essa camada foi a camada da televisão, a camada da realidade, a camada do Nordeste, a camada da adaptação e a camada, minha camada também, foi envolvida nessa história, porque a gente é espelho de tudo isso, né? Então, a minha experiência também virou uma camada disso. E aí vem com essa linguagem da TV e também, ao mesmo tempo, com o cinema, e eu fiquei muito encantada como é possível realmente unir todas essas linguagens de uma forma muito leve, né? E eu gostei, achei que foi muito feliz o roteiro de como o Guel Arraes e o Jorge Furtado, eles conseguem colocar várias artes, como vocês colocaram o teatro, o cinema, a TV, eles debocham da TV, eu achei legal também a crítica. Que, geralmente, a experiência do livro é melhor que a experiência audiovisual, digamos assim. Tipo, qualquer pessoa que vê outra pessoa lendo já pergunta: o que está acontecendo nesse livro? Qual é o sentido do livro? Politicamente falando, a pessoa é muito mais empoderada, muito mais crítica e muito mais saudável em termos de cidadania e de participação social, se ela é uma boa leitora. Literatura e cinema. Um país paralisado pelo medo e pela indefinição de sua própria identidade. Essa era a minha percepção do Brasil no alvorecer do século XXI. Não falo do medo físico, do velho medo da ditadura, nem mesmo do medo da violência. Refiro-me ao estado da arte. A arte está com medo da realidade, sem coragem de transgredir regras. A arte cinematográfica apenas copia a realidade. Em Armada, eu quis contar a história de um artista perdido no mundo sem sentido. Essa é a história de um cidadão comum, de meia idade, flagrado num momento delicado de sua vida, quando tudo parece não ter mais cor, movimento, direção e gosto. Caminhando por dias difíceis e perdido em seus pensamentos, ele reencontra uma razão para se alegrar ao conhecer uma jovem. O mistério da garota pode mudar seu destino. É que ela pode ser sua filha, o que sustenta nele uma esperança de recomeçar. O filme é resultado de um processo que eu vinha tendo já há algum tempo, de encontrar uma história para contar. Eu, há 20 anos, não faço cinema, e nesses 20 anos eu não tinha história para contar. E quando você não tem história, é melhor não contar nada. Então, no momento em que você corporifica cinematograficamente isso que é abstrato, que é a linguagem literária, não é um gozo extremado, é o maior barato para o escritor. Diálogo com Emily Dixon, de João das Neves. Caminhar sobre a relva ou aspereza de pedras, caminhar entre pétalas ou fendido de espinhos, caminhar pelo canto ou por lágrimas arrebatado, caminhar por invernos engolindo primaveras. Leitura, literatura e música. Vamos nessa. Ei.
Ei, pela minha raça não tem amor. Lava a boca pra falar da minha cor. Se eles quiserem provar do sabor, peça bem pra bater no tambor. Nunca age, nunca fala, que a melanina vira bengala. Só porque fugimos da senzala, querem dizer que nós é bom mala. E a literatura foi algo que me deu um repertório de trabalho também para conseguir compor, já que trabalhando com palavras a gente precisa de repertório de palavras, e para ter repertório de palavras a gente precisa ler. A literatura de cordel influencia muito no meu trabalho, principalmente na parte métrica, que seria a combinação das rimas. Existe sim a literatura africana, existem grandes escritores e escritoras, mas é muito tradicional também você disseminar o conhecimento a partir da oralidade, da contação de histórias, né? Isso acontece na cultura dos griots, principalmente. Então eu vejo o rap fazendo uma reprodução bem semelhante, que é compartilhar informação, que é contar histórias. E esse registro a gente escreve, aí a gente grava, né, a partir de música, e se torna um trabalho oral que surgiu da escrita, né? Então, eu acho que essa é a relação que eu faço do meu trabalho com a literatura africana. Camerata Valha Couto, um projeto que surgiu da minha cabeça e do Rogério Custódio, de juntar um material que eu já tinha mais ou menos realizado de uma outra maneira, sobre uma música de trilha sonora para determinados escritores, tanto de épocas diferentes como de países diferentes. Nada mudou. Apenas o colorido dos portais e das janelas. O resto são telhados infindáveis. Bem sei que nada mudou de tudo quanto eu gostava. Mas a vida mudou. E eu já não posso voltar para o sobrado. A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Fernando Pessoa.